Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um livro, né? A Carta aos Romanos. Então, vamos fazer aqui uma introduçãozinha, mostrar os materiais que a gente vai usar para essa jornada, né? Então, vamos lá primeiro aos materiais, o nosso código de cores. Para marcar na nossa Bíblia, né? Nosso estudo, vamos usar 3 cores principais e mais uma extra. Vamos usar a cor verde para promessas de Deus, o vermelho para ordens, o azul para princípio eterno e o amarelo para destaque e coisas importantes. Eu uso dessa marca New Pen aqui, essas canetas, elas são canetas esferográficas, eu gosto bastante dessa daqui. E de marca-texto também, e tem mais uma amarelinha, que é essa daqui da Cis, de Migel. É a amarelinha também que eu gosto bastante de usar. E para marcar tudo, dos marca-textos, né? Eu uso o verde da New Pen, esse verde em tom pastel, o vermelho da New Pen, que eu acho que ele é bem vermelhinho, não é puxado para um rosa, eu acho que ele tem cor vermelha mesmo. E o azul, eu gosto do azul da Faber-Castell. O amarelo, também uso o amarelo da Faber, em tom pastel. Então, são essas as cores que a gente usa no nosso código de cores. E aí, deixa eu só mostrar como é que fica, né, pra gente marcar. Então, a Bíblia vai ficar assim, ó, marcadinha com as cores, ó, nosso código de cores. Verde para promessas, vermelho para ordens e azul para princípio eterno. Amarelinho para dar um destaque em alguma coisa. Então, a gente sempre passa a caneta, depois passa o marca-texto. Bíblia que vai ser usada para o estudo é a Bíblia da Ave Maria, essa daqui, certinho? E então, vamos lá. Para a introdução de Carta aos Romanos, vou pegar este livrinho aqui, ó, do professor Felipe Aquino. Esse daqui é a... deixa eu ver aqui. Esse daqui da coleção Curso Bíblico, olha só. É dessa corzinha laranja aqui, que tem os outros da coleção, né? E vamos lá, então, Carta aos Romanos. Uma breve introdução para a gente saber o que nos espera nesse estudo, né? Então, vamos lá. A Carta aos Romanos é diferente das outras cartas de São Paulo, pelo fato de ser uma comunidade cristã que não foi fundada por ele, o que foi feito por São Pedro. Esta carta foi escrita no final da 3ª viagem missionária de Paulo, em Corinto. Então, foi levada, né? É uma das mais belas sínteses da doutrina paulina. É considerada a carta mais importante de Paulo. Olha só, essa informação aqui, a gente pode anotar. A carta de São Paulo aos Romanos é considerada, então, a carta mais importante. Nesta carta, ele expõe os pontos mais importantes da obra redentora de Cristo e a vida cristã. Ele aprofunda e amplia os ensinamentos da carta aos Gálatas. Havia em Roma o risco de cristãos vindo do judaísmo e do paganismo se desentenderem, como em Antioquia, por causa da circuncisão. O apóstolo mostra que a salvação se consegue pela fé em Jesus Cristo, e não pelo cumprimento das prescrições da lei de Moisés. Então, aqui, ó, neste livrinho vai ter várias partes falando sobre a Carta aos Romanos, olha só. É bem grandinho aqui. Não vamos ler tudo isso, né? Ó, não tem as passagens e tudo mais, vai explicando sobre a carta. Então, nessa introduçãozinha aqui, a gente já consegue ter uma noção. Vou deixar aqui, ó, para quem quiser tirar um print. E vamos, então, à nossa leitura de Carta aos Romanos. E para começar, sempre fazemos a nossa oração, não é mesmo? Oração ao Espírito Santo. Vamos lá, então. Pegue aí, então, seus materiais, suas canetas, sua régua também, que a gente usa uma régua assim, ó. Pega aí uma régua. Eu sempre indico régua molinha, porque quando a gente vai marcar, a gente consegue fazer assim, ó. Sabe? Vai marcadinho na lombadinha, a gente consegue fazer assim. Na régua dura, deixa eu pegar uma régua dura aqui, fica mais difícil da gente marcar, ó. Mas, enfim, é só dicas, né? Usar uma réguinha pequenininha molinha. Então, aí, pega suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar nesse estudo, né, dessa leitura, pelo método do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. Vamos então à nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo, que a Virgem Maria, que São José nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a nossa leitura seja guiada pelo Espírito Santo. Então, bora lá. Eu já imprimi essa daqui, vou deixar aqui atrás nas nossas orações. Vamos lá, então. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, e que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. É uma bela saudação de Paulo, Quando ele escreve essa saudação toda cheia de fervor, eu acho tão bonito. Primeiramente, dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. Aí, ação de Paulo, falar nas orações. A ele suplico, se for da sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. Desejo ardentemente ver-vos, a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé que nos é comum. Pois não quero que ignoreis, irmãos, como muitas vezes me tenho proposto de ir ter convosco. Eu queria recolher algum fruto entre vós, como entre os outros pagãos. Mas até agora tenho sido impedido. Sou devedor a gregos e a bárbaros, a sámios e a simples. Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o evangelho também a vós que habitais em Roma. Com efeito, não me envergonho do evangelho, pois nele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. Então, aqui no versículo 16, temos um princípio eterno. Vamos aí pegar nossa caneta, nossa régua, e vamos marcar versículo 16 como princípio eterno. Vamos lá, então. Vou marcar aqui, depois a gente passa o marca-texto. Então, marca aí princípio eterno, versículo 16. Com efeito, não me envergonho do evangelho. Por quê? Qual que é o princípio eterno? O evangelho, ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, o princípio eterno são leis imutáveis, são leis que regem os céus, Então, isso aqui é a força, vinda, o evangelho. Então, marca aí versículo 16. Seguindo, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Seguindo aqui, versículo 17 também é um princípio eterno, então podemos marcar o princípio eterno aqui, 17a, E no finalzinho, o justo viverá pela fé, uma promessa, não é mesmo? O justo viverá pela fé, dá pra gente marcar como uma promessa. Vou marcar aqui 16, 17, tudo como princípio eterno. E no finalzinho, uma promessa, o justo viverá pela fé. Vou colocar aqui, Certinho?
Seguindo, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se pode excusar. Aqui no versículo 20 também temos um princípio eterno. Vamos marcar aqui. Cadê? Versículo 20. Porque no céu funciona assim, né? Isso aqui não muda. Quer queira, quer não, vai ser sempre assim. Versículo 20, então. Porque conhecendo a Deus, não glorificam como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos. Deixa eu pegar aqui seguindo, para a gente não se confundir. E se lhes obscureceu o coração insensato, pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram-se entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Aqui temos um princípio também, né? O Criador é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou os seus sentimentos depravados e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Eita, aqui, hein? E Paulo tá descascando. Então, as pessoas foram contra o Criador. E aí, o que Deus faz? Deus nos dá o livre-arbítrio, não é mesmo? A gente faz o que a gente quiser, né? Deus quer que a gente seja pessoas boas, justas, honestas e tudo mais. Mas tem pessoas que não querem fazer isso. Então, o que Deus faz? Deus os entrega as suas paixões vergonhosas. Deus entrega os desejos de seus corações. Ele não vai aprisionar, não vai fazer com que você ame a Deus porque você, se você não quiser, né? Deus nos deu essa liberdade. Então, se as pessoas não querem, ele vai entregar as paixões, né? Aqui tá falando de todas essas coisas, né? Essas imundícies, de modo que desonraram-se entre si os próprios corpos e tudo mais. Então, terminamos aqui, palavra do Senhor, graças a Deus, terminamos aqui o capítulo 1, né? Então, temos aqui princípios eternos e vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o diário espiritual, certinho? Eu vou pegar aqui uma folha que eu já tinha feito antes para mostrar e dar um exemplo para vocês de como vocês podem fazer. Peguem uma folha, coloquem a data, né, do dia aí. E aí você pode escrever ou não. Eu, no caso, tinha feito isso aqui, ó, em 2022, mas vou mostrar aqui pra vocês. Tinha feito cada um em uma folha. Então, eu escrevia lá, tivemos aqui princípios eternos, eu escrevia todo o princípio eterno. Você não precisa fazer isso, né, mas eu fazia assim. E aí, que mensagem e que ação podemos tirar deste capítulo, né? Então, Romanos, capítulo 1. Que mensagem podemos tirar deste capítulo aqui? Bom, aqui eu escrevi que Deus nos chama a ser apóstolos de Jesus,
né? Eu tenho escutado o meu chamado. O evangelho é a salvação daquele que crê. O evangelho é o poder de Deus a respeito de seu filho, que é a salvação. Essa foi a mensagem que eu tinha tirado daquela vez. Que mensagem que eu posso tirar no dia de hoje? O bom da gente escrever aqui é que a gente pode ler. Ah, naquele dia eu escrevi isso daqui. Mas e hoje, lendo de novo, novamente, que mensagem podemos tirar deste capítulo? Que mensagem você tira deste capítulo aqui? Não é mesmo? E que ação, diante de tudo isso aqui, eu posso fazer? Diante desta minha leitura do dia de hoje, que ação, né? Eu posso fazer concretamente. Aqui na ação, coloquei aqui, ó. Viver a palavra verdadeiramente. Não só conhecer a Deus, mas glorificá-lo, pois Deus se faz presente. Contemplar a manifestação de Deus através da criação. Foi isso aqui uma ação que eu tinha colocado aqui, naquele dia. Esta contemplar a manifestação de Deus, né? Olhar para o céu, contemplar a natureza e tudo mais. Mas diante do que eu vivo hoje, no meu dia de hoje, que ação eu posso fazer, né? O justo viverá pela fé. Isso aqui também pode ser uma mensagem de Deus pra gente. E para você, que mensagem que você tira deste capítulo 1 aqui e que ação você pode fazer? Não é mesmo? Vamos meditar. Eu vou aqui ler novamente, porque eu sempre faço as minhas anotações. E aqui, ó, vou passar o marca-texto para vocês verem como é que fica. O azulzinho aqui, ó. Então, depois que eu marco com a régua, eu venho aqui com o marca-texto, passo, tá? Pra mim não tem problema se ficar sombra, nem nada. Fica uma sombra, mas fica bem clarinho, pelo menos nesta bíblia aqui, com esse marca-texto. Se você gosta, se você não gosta, se você quiser marcar também de outra cor, fazer outro código de cor, tá? Fica a critério aí, fique à vontade. No vídeo aqui parece que fica forte e tudo mais, mas pessoalmente nem fica. Pode ver que aqui, ó, antes tinha marcado de verde. Aqui fica uma sombra, né? Aqui parece, no vídeo parece que tá estourando, parece que tá borrado e tudo mais. Mas pessoalmente fica bem clarinho, não dá quase nem pra ver. Aí depois que seca também fica bem clarinho. E é isso, é assim que a gente vai fazer o estudo, né? E deixa aí nos comentários o que você achou deste capítulo 1, deste primeiro capítulo. E vamos aí nessa jornada, né? Nesta leitura de Romanos. E até o próximo vídeo. Compartilha aí para mais pessoas virem estudar com a gente. Até o próximo!